Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos estar lendo hoje do verso 5 ao verso 8. Evangelho de João, nós vamos estar lendo dos versos, capítulo 3, verso 5 ao verso 8. Tenho certeza que Deus há de falar poderosamente ao seu coração nessa noite, através da sua palavra. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos estar lendo do verso 5 ao verso 8. Todos acharam? Amém. A palavra de Deus diz assim: respondeu Jesus: eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Porque o vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Feche seus olhos. Deus, nessa noite, Pai, entramos, Senhor, na Tua presença, para Te apresentar, Senhor, os nossos corpos como sacrifícios vivos diante do Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, revele nessa noite, Senhor, a vida, meu Pai, que existe na Tua palavra diante de nós. Faz com que o nosso espírito, Senhor, se alimente, meu Pai, nessa noite, da Tua palavra viva que veio do céu. Faz com que, meu Deus, cada um dos que aqui entrou nessa noite, possam sair, meu Pai, ouvindo aquilo que o Senhor quer falar, especificamente no coração de cada um deles. Move, meu Deus, o Teu poder sobrenatural nesta casa, porque, meu Deus, nós consagramos esse culto ao Senhor. Este momento, meu Pai, é em honra, Senhor, ao Teu nome. Estamos aqui, meu Deus, porque Te servimos e cremos que o Teu Espírito se manifesta no nosso meio, todas as vezes que invocamos o Teu nome. E assim, Deus, pela fé que temos, paira, Senhor, e tenha total liberdade neste lugar. Faz com que, meu Deus, as estruturas nessa noite sejam abaladas, sejam movidas e sejam transformadas, enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada. Assim cremos e Te agradecemos em nome de Jesus. Nós vimos, queridos, falando sobre nascer de novo, a estrutura daquilo que Deus tem para as pessoas que estão sendo renovadas pelo poder da palavra. Nós vimos que Jesus disse de forma categórica que ninguém poderia entrar no reino dos céus se não nascesse de novo. Mas aqui agora Jesus continua essa conversa com Nicodemos, e ele vai falar algo a Nicodemos que revela o que houve de fato no coração de Nicodemos quando ele demonstrou tamanha ingenuidade ao dizer a Jesus: por acaso voltaria eu ao ventre da minha mãe para poder nascer de novo? Mas Jesus aqui agora revela que, na verdade, Nicodemos se surpreendeu com a resposta que ele recebeu. E é por isso que Jesus continua aqui agora dizendo: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que você nasça de novo. E para justificar essa agora expectativa no coração de Nicodemos, que não deveria ser mais de surpresa, Jesus começa a falar de algo que vai na mesma linha de encontro do sentimento que Nicodemos teve, porque, como eu disse a vocês, talvez Nicodemos falou algo que ele esperasse uma resposta condizente à pergunta que ele fez ou à afirmação que ele fez, mas ele foi surpreendido pela resposta que Jesus lhe deu. E agora vem Jesus novamente para dizer: isso não deve ser motivo de surpresa para você. Não se surpreenda, porque o vento sopra aonde quer. O vento, você pode escutá-lo, mas você não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele
assim acontece com todos os nascidos do Espírito Santo. Tem muita gente, querido, que se frustra com Deus, porque quando ele está passando por alguma determinada situação em sua vida, por algum problema, por alguma enfermidade, muitas vezes ele procura a Deus, mas ele não quer entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Ele apenas quer que Deus resolva um problema específico que há na sua vida. Muitas vezes tem pessoas que vão ao médico e quando chegam ali, o diagnóstico que ele quer, muitas vezes eu tomei um corte e eu esperava que o médico apenas fosse me dar pontos e me mandasse para casa. Mas quando você chega, o médico vai ver aquele corte, vai fazer um exame de sangue e descobre muitas vezes que a sua taxa de açúcar está muito acima do normal. E que você já estava em um quadro que, se não fosse internado naquele momento, você poderia vir a óbito. E aí você entra em desespero, porque a sua expectativa eu fui no hospital apenas para tomar alguns pontos. E quantos exemplos a gente não já ouviu de história assim, de pessoas que procuraram o médico achando que tinha alguma coisa simples, alguma besteira. Uma vez aconteceu com meu pai. Meu pai acordou de noite tossindo e saiu um pouco de secreção com sangue. Ele achou que era alguma coisa do nariz, alguma coisa, voltou a dormir de novo, sentindo ainda muita dor no pulmão. Quando é de manhã, eu estou numa audiência, meu pai me liga e diz: olha, eu vim no médico porque eu estava tossindo de noite, mas descobri que estava sofrendo, ele descobriu ali que estava com embolia pulmonar e já estava internado em uma semi-UTI. A expectativa dele é que ele ia chegar no médico, o médico ia tirar uma radiografia do pulmão dele e de repente ver, não, foi alguma lesão no nariz, toma um remedinho e vai para casa, vai cuidar da sua vida, vai para o seu trabalho. Mal sabia ele que ficaria um mês afastado de todas as atividades, de todo o trabalho, e internado no hospital mais de uma semana. Porque aparentemente o sintoma que ele estava tendo era de algo simples. E como eu disse a vocês, queridos, tem pessoas que chegam na igreja com essa mesma expectativa. Eu vou procurar Jesus porque Ele pode resolver um problema pequeno que eu tenho. O meu problema não é grande, é uma coisa simples. Mas de repente, quando ele chega aqui, há um mover de Deus que traz para ele uma realidade de que aquilo que ele achava que era uma besteira está comprometendo tanto a vida dele, está levando ele à morte. E vem o trabalho do Espírito dizer a ele agora que ele precisa nascer de novo, que ele precisa voltar do começo, do auge de onde ele parou, porque há um trabalhar de Deus agora que precisa ser feito, que precisa mexer com estrutura, que precisa mexer no trabalho, que precisa mexer na família, que precisa mexer na forma como você fala, na forma como você se relaciona com as pessoas que estão à sua volta, precisa mexer em toda a estrutura do ser humano. E é aí que muitas pessoas não aceitam o trabalho de Deus, e elas simplesmente vão embora, porque elas queriam controlar o vento. E pelo que Jesus disse, você pode ver o vento através do seu movimento. Você pode ver as coisas se movendo pela força do vento. Você pode sentir e escutar o barulho desse vento. Mas você não pode saber nem determinar de onde ele vem ou para onde ele vai. Porque ao nosso redor, hoje dentro dessa sala, estão presentes aqui todos os elementos necessários para se formar um vento. Porque o que é o vento que não seja o ar em movimento? O problema não é a presença do ar. O problema é quem movimenta o ar. Quem faz com que ele se desloque de um lado para o outro. Ou que o homem possa prever da onde ele vem e para onde ele vai. E aqui está alguns mistérios de Deus, porque o trabalhar do Espírito de Deus, pelo próprio Jesus, foi comparada com essa força da natureza, chamada vento. É interessante que tanto no grego, como no hebraico, a palavra vento é a mesma palavra
que é utilizada para a palavra espírito. Em português nós temos as duas palavras. Não sei quem já ouviu falar em algum equipamento pneumático. Quem já ouviu falar em pneumático? Por que é pneumático? Porque ele funciona com ar. A palavra pneuma é quem deriva essa mesma origem, que serve tanto para vento, como serve também para espírito. Nós temos, irmãos, o entendimento de que aqui então há algum segredo de Deus, há algo que nós precisamos mergulhar, porque dependemos agora desse vento de Deus para nascermos de novo e vermos o reino do céu. Quando Deus criou o primeiro homem, se eu lhe pedisse, descreva como foi o seu nascimento. O seu nascimento. Você diria a história que sua mãe te contou, que ela estava andando e aí, talvez 50% dos casos, a bolsa estourou e levaram ela para o hospital e ela sentiu contração e daqui a pouco nasceu uma criança chorando e o médico deu 2 tapinhas no bumbum e limpou a criança toda, cortou o cordão umbilical e está você aqui. Mas se eu te perguntasse como foi o nascimento do primeiro homem sobre a face da terra? Como foi o nascimento do primeiro homem sobre a face da terra? Se ele não tinha mãe para gerar, como nasceu o primeiro homem? A Bíblia diz que Deus, isso está em Gênesis, no verso 2, no capítulo 2, verso 7. A Bíblia diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó, e aí o homem saiu andando. Não? Espera aí, meu irmão, então tem alguma coisa errada. Vamos voltar de novo. Então Deus fez o homem do pó da terra e segurou na sua mão para ajudar a levantar. Não, também não foi assim? Então Deus fez o homem do pó da terra, aproveitou, fez logo a mulher para poder ajudar o homem a levantar. Negativo. O que foi que Deus fez que trouxe vida ao homem? E ele soprou o quê? Soprou o seu espírito, através do vento que sai de dentro dele. O fôlego de vida que saiu de dentro. E um boneco de barro virou eu e você. Imagine que um dia todos nós estávamos em Adão, como a Bíblia diz, que todos nós viemos de... O espírito de Adão foi um espírito dado por Deus. Criou o boneco, está o boneco deitado. Aí Deus vem agora sobre Adão e Adão levanta e começa a andar sobre a face da terra. Um fôlego, um sopro de Deus, um vento que saiu da boca de Deus. O roache de Deus. É o vento, é o espírito, é a mesma palavra. Saiu de Deus. O pneuma de Deus entrou em Adão. E Adão agora, o que foi que Adão fez? Começou a respirar sobre a face dessa terra. Ele começou a sentir o ar dessa terra. Irmãos, você precisa do ar que você respira para viver. Depois que Deus soprou o fôlego de vida em Adão, Adão passou a respirar. Eu disse a vocês, hoje, ainda hoje, no século 20 aí, e não sei quanto que nós estamos, no ano de 2020, o primeiro teste que se faz para saber se uma criança nasceu viva ou não, é cortar um pedacinho do pulmão daquela criança e colocar em uma solução com água. Se aquele pedacinho do pulmão afunda, significa que aquela criança nunca respirou. Então ela não é considerada nascida com vida. Mas se o pulmão boia, significa que aquela criança veio ao mundo, teve vida e morreu depois. Porque o fato dela respirar o fôlego de vida da dimensão em que nós estamos, para a ciência, diz que aquela criança nasceu com vida. Olha a profundidade do que a Bíblia está dizendo. Deus soprou sobre as narinas de Adão um fôlego de... Só que agora eu vejo um outro sopro. Eu vejo agora em João, no capítulo 20, verso 21 e 22, a Bíblia diz que Jesus entra naquele quarto onde os discípulos estavam com medo e diz: Pai, sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio.
E com isso, olha quem está soprando de novo agora. Jesus. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito que Deus soprou em Adão, Adão perdeu quando ele pecou. O Espírito agora que estava agindo sobre a vida do homem era o Espírito da morte. O homem estava condenado à morte. E aí vem Deus agora, em carne, e chega sobre eles, depois de ressurreto, e sopra. Recebam o Espírito Santo. A pergunta é, quem viu sair alguma coisa da boca de Jesus? O que foi que saiu dali? Mas uma coisa eu tenho certeza, todos ouviram o barulho que fez, o vento que saiu da boca de Jesus. Irmãos, entenda uma coisa, você só é capaz de ouvir a minha palavra nessa noite, porque o ar que eu respiro, ele sai dos meus pulmões, passa pelas cordas vocais e produz palavra. A palavra é formada pelo movimento do vento por dentro da minha garganta. Ele é a formação visível de algo compreensível que é formado pelo Espírito de Deus. O que é? Quem é Jesus? A palavra de Deus. Formada por quem? Pelo Espírito de Deus. E quem é o Espírito de Deus? É o vento de Deus. O seu Espírito. Soprou sobre Adão do seu Espírito. Quando ele fala, você ouve Jesus. Você ouve uma palavra viva, uma palavra que se move, uma palavra que aonde vai, produz frutos. Por quê? Porque não é a palavra de um homem. Se você é capaz de, pelo ar que eu respiro no meu pulmão, compreender algo que sai da minha boca, e o que eu digo, você pode compreender, isso faz com que você fique feliz, com que você fique triste, faz com que o que eu digo a você lhe traga conhecimento. Imagine Deus que tem uma palavra que é viva. Certa ocasião, o Jesus, antes de soprar esse Espírito Santo, ele chegou para os seus discípulos e disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Pois nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. E vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Isso você vai encontrar em João, no capítulo 15, no verso 3 e 4. Dentro do mesmo capítulo, agora no verso 26, Jesus vai dizer: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Eu quero que você entenda algo. Aqui nós estamos vendo dois níveis diferentes. Jesus chega para os discípulos pelo poder de quem ele era. Ele era a palavra de Deus. E ele chega para os discípulos e diz agora: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. O Espírito que estava nele saía dele pela sua boca e se transformava em palavras. E essas palavras acessavam a mente e o espírito daqueles discípulos, e aqueles discípulos, ele diz, já tinham sido transformados, já estavam limpos pelo poder da palavra. Mas isso não era o suficiente. Estar com Jesus não era o suficiente. Ouvir a sua palavra não era o suficiente, porque ele disse agora que chegaria um tempo, ele fala de um tempo futuro, entenda, Jesus está com os discípulos, Jesus é Deus, Jesus é a palavra, mas agora ele diz, vai chegar um tempo, porque ele diz, quando vier o conselheiro, então o conselheiro ainda não tinha vindo, é quando ele vier, esse conselheiro que eu enviarei a vocês, da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, a ele testemunhará a meu respeito. O que é que Jesus queria dizer, irmãos? O que ele disse àqueles discípulos serve para mim e para vocês. A diferença é que os discípulos estavam vivendo uma parte da história de cada vez. Eu e você já conhecemos a história por completo.
Tem muitos crentes que entram na igreja, ouvem a palavra de Deus, são confrontados pela palavra de Deus, são confrontados pelo Espírito Santo a abandonar velhas práticas, são confrontados pelo Espírito Santo a abandonar o pecado, são confrontados pelo Espírito Santo a deixar práticas que ele faz em secreto, que ninguém vê, mas o Espírito de Deus vê e vai no fundo do coração do homem, incomoda ele e mostra a ele que aquele tipo de comportamento, se ele continuar tendo, ele vai para o inferno, e ele continua sendo alimentado pelaquela palavra, e vai entendendo, e vai compreendendo o que Deus quer falar com ele. Só que entenda, irmãos, tem um nível depois desse da palavra. Você já ouviu a palavra, você já creu em Jesus, você já está limpo pela palavra, mas ainda não é o suficiente, ainda tem um nível maior. A Bíblia diz que há um Espírito que vem da parte de Jesus, que Ele mandou esse Espírito do Pai, e esse Espírito precisa agora morar em você. Nós não podemos nos contentar, irmãos, como se a igreja fosse um lugar apenas de nós ouvirmos a palavra, porque a palavra ela precisa ser vida, mas ela precisa entrar em nós e também gerar agora nova vida dentro da nossa vida. O Espírito é vivo. Eu preciso andar cheio desse Espírito. Eu preciso que esse vento venha sobre mim. Eu preciso que ele esteja em mim. Porque quando ele estiver em mim, a Bíblia diz que ele testemunharia a meu respeito. Quantas pessoas aqui, se eu fosse pedir, não já tiveram a experiência de um dia ter ouvido alguém te falar alguma coisa, mas você sabe que não foi uma pessoa que te falou. Você sabe apenas que aquelas cordas vocais foram emprestadas apenas para que o Espírito de Deus passasse por elas e produzisse um som audível. Tem coisas, irmãos, que alguém chega para você e te conta que você nunca contou para ninguém, você nunca contou para seu pai, você nunca contou para sua mãe, você nunca contou para o seu melhor amigo, e de repente Deus levanta uma pessoa, oh glória, e fala algo sobrenatural a seu respeito, que você compreende dentro de você, que não teria como nenhum homem ter acesso àquela informação, que não fosse o Espírito de Deus. Mas tem um propósito para que essa palavra fosse manifestada e revelada agora pelo poder do Espírito. Em João 5, no verso 24 ao 25, Jesus disse: eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olhe bem, irmãos, o que ele disse: quem ouve a minha... Lá em cima, você viu Jesus conversando com Nicodemos, e ele falou sobre o vento. Ele disse que o vento sopra aonde quer. Você não pode ver, mas você o... Aí agora ele diz: então quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para... Aí ele diz: eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Jesus, irmãos, estava falando aqui desse poder que há na palavra que é liberada pelo poder do Espírito. A palavra que é gerada e é produzida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Há um mistério, irmãos, que nós precisamos compreender, que vai além daquilo que nós vemos. Nós não podemos controlar o poder da palavra de Deus, mas nós vemos quando essa palavra se move no nosso meio, a força que ela tem. Muitas vezes nós olhamos para o mar e vemos aquele ventinho passando sobre o mar, mas daqui a pouco você vê uma embarcação do tamanho dessa igreja passando, e ela está com as suas velas abertas, e você vê a força que o vento tem, quando pega aquela embarcação e projeta ela dentro do mar. Quando você pega um remo para tentar remar um barquinho, é que você descobre a força que o vento tem. Recentemente tivemos casos de ventos na nossa cidade que levou telha, levou telhado. Meu irmão, a gente às vezes vendo pela televisão, a gente não tem noção da força que aquele vento tem, porque nós não estamos vendo o movimento do vento.
Mas é certo que aquelas pessoas que estavam ali podiam não estar vendo, mas estariam ouvindo o barulho que aquele vento tem. Irmãos, há tanto poder na palavra que sai da boca de Deus, que em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 8, falando agora sobre o anticristo, sobre aquele que se manifestaria como um falso Deus, a Bíblia diz que seria revelado o perverso. Agora, a quem o Senhor Jesus matará apenas com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. O poder que há no vento que sai da boca de Deus. Apenas um sopro e toda a força das trevas será destruída. Podemos ouvir o som do vento, mas não podemos ver de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são aqueles que são nascidos de Deus. Porque um verso antes você já tinha visto Jesus dizer: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus entrou agora, e assim como Deus soprou em Adão, Deus soprou nas narinas de Adão, e Adão teve vida. Chega Jesus agora e sopra e diz: recebam o Espírito Santo de Deus. Quantos saíram dali cheios do Espírito Santo de Deus? Existem momentos da nossa vida, irmãos, que são proféticos. O vento que Jesus estava soprando ali na sua boca ainda era um vento profético, porque naquele momento Deus disse: receba o Espírito Santo. E os discípulos podem ter saído dali confusos, mas vem cá, e o que é que aconteceu depois disso? Ele mandou eu receber, soprou sobre mim e eu não vi nada. E aqui eu abro mais um parêntese. Tem muita gente também que se decepciona com Deus, porque mais uma vez eu lhe digo, quer controlar a ação do vento. Irmãos, entenda, se o vento está soprando, tudo que você pode fazer é aproveitar a força do vento e se lançar nele. Mas você não pode controlar o vento. Você não pode dizer: hoje eu quero que o vento sopre aqui e não sopre aqui. Hoje eu quero que o vento sopre lá. Ah, se eu pudesse fazer isso. Tem dias que a gente se programa todo para pescar. Arruma a tralha inteira. Passa a noite toda, muitas vezes procurando isca. E é uma semana, às vezes 15 dias de preparação. Quando chega no dia de pescar, que eu acordo, que eu abro a varanda, que eu vejo o fio lá da vizinha com a palha de um coqueiro que tem lá, balançando, eu já sei que o negócio não vai dar certo. Já saio triste. Porque, irmãos, nós não temos controle sobre o vento. Deus diz: eu vou fazer na sua vida. Eu vou ser na sua vida. Vai acontecer na sua vida. E aí, você ouve a palavra de Deus, ouve o som do vento. E agora quer que o vento se manifeste do jeito que você quer. Não, Jesus, o vento está forte demais desse lado. Sopra mais um pouquinho aqui, Jesus. Bota o vento. Irmãos, nós temos que aprender a confiar que quando Deus está se movendo, que quando o Espírito de Deus está se movendo, nós podemos até não entender o que está acontecendo, mas precisamos confiar que esse vento é para trazer sobre nós uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu pensei que o vento de Deus vinha só para levar meu barquinho para eu dar rolé, mas agora o vento de Deus veio e está levando o telhado da minha casa. Irmão, se Deus está levando o telhado da sua casa, é porque tem umas telhas de eternite podre, que Ele já mandou você trocar e botar a telha de cerâmica 10 vezes. Você não ouve, Ele tem que mandar um vento mesmo para levar essa porcaria, para você tomar vergonha e botar um telhado bom na sua casa. Tem coisas que é assim, irmão, não é na vida de vocês não, é na minha. Outro dia o pastor Clóvis me deu uma cacetada que eu fiquei meio empenado, mas eu entendi que não era ele falando, era Deus falando. Eu estava em uma determinada situação que começou a dar problema no equipamento meu, e aí eu com aquela tribulação, aquela perturbação, e ele disse: rapaz, você ainda não percebeu que Deus está permitindo isso para você trocar esse negócio? E quando ele falou, eu caí em mim e vi que era verdade. Que se não tivesse dando problema, eu nunca ia trocar, ia ficar com o negócio velho a vida toda, remendando, colando de superbond, e lá vai.
Às vezes, irmãos, são coisas que a gente pode fazer, é coisas que a gente pode avançar, é coisas que a gente pode melhorar. Você está no emprego, o patrão pergunta, quem é que quer uma promoção aqui, tem uma vaga, você fica com medo de ser promovido e não dar conta, e vai ser mais cobrança, e vai ser mais não sei o quê. Não deixe onde eu estou mesmo que está bom. Deus faz você perder aquele emprego, para agora já lhe colocar em outro que você só vai entrar agora, se aceitar a proposta de crescer. Irmão, tem gente que não quer crescer, porque quando cresce, aumenta a responsabilidade, aumenta o trabalho. Eu não quero não, Deus, para mim aqui onde eu estou já está bom. Aí vem o vento de lá. Passou o vento. E a gente às vezes se precipita e grita logo, foi o vento de Satanás. Não, irmãos. Tudo de ruim que acontece, eu não tenho dúvida que tem o dedo de Satanás por trás. Mas às vezes Deus permite que o vento de Satanás também venha para levar alguma coisa da nossa vida. Porque tem coisas às vezes que estão sendo embaraço, tem coisas às vezes que está sendo tropeço, tem coisa muitas vezes que está nos impedindo de adorar a Deus. E Deus fala a primeira vez, Deus fala a segunda vez, falou a terceira vez, você não ouviu? Se prepara, meu irmão, que vem vento aí para levar você para mais perto de Deus. A não ser que você diga para Deus, Deus, não quero mais que o Senhor se meta na minha vida. Porque Deus respeita, viu, irmão? Toma cuidado com o que você fala, porque a Bíblia diz que Deus não invade o coração Ele só corrige e disciplina quem Ele ama. Então, meu irmão, ó Deus, eu não quero mais esse negócio com o Senhor. Eu pensei que minha parceria com o Senhor era assim, eu digo o que o Senhor faz e o Senhor ia fazer, mas agora o Senhor está se metendo numa área aí que eu não gostei, entendeu? Esse negócio é como você às vezes chama uma visita para sua casa. Você preparou a sala toda, arrumou o sofá, aí na hora que estava varrendo o negócio, o menino jogou um pó de café lá na hora da visita chegar. Derrubaram um pó de café atribulado lá, e você, o que é que eu vou fazer com isso? Aí chegou lá na cozinha, jogou debaixo da mesa dos negócios, aí você recebe a visita, quando chega lá com a visita diz, rapaz, e aí não tem um cafezinho para a gente não? E você grita, como diz o irmão de Javan, sangue de Jesus. Tinha tanta coisa para esse homem pedir, veio pedir logo. Aconteceu uma vez, meu tio resolveu fazer um aniversário. Aí tinha um parente dele, viu? Que disse, não, rapaz, a gente faz um aniversário junto, que é meu aniversário e é o seu também. Aí meu tio, não, beleza, se é aniversário em conjunto, né? Então vamos fazer junto esse negócio. Eu levo uns salgados, você providencia um bolo, um refrigerante, tá fechado, tá fechado. Nisso, meu tio veio cuidar da vida dele, deixou esse camarada lá. Chegou o dia da festa. Aí meu tio e minha tia se atrasaram, porque foram pegar os doces, os salgados, mas a gente que ia só comer, morar, né, na festa, a gente chegou mais cedo. Os comilão chegam primeiro, né? Deus é mais. E aí a gente chegou na casa do parente dele. Rapaz, quando a gente chega na casa do parente, a gente até então não sabia, né? Chegou lá e alguém falou assim, não, bora tomar uma água ali. Aí já tinha um mais para frente assim, não, bora tomar logo um refrigerante. Sempre tem um mais para frente assim, né? Bora tomar logo um refrigerante ali. Aí vai o camarada já entrando na casa do cidadão já para pedir refrigerante. Quando ele chegou lá no dono da casa, que não, meu irmão, a gente veio aí para o aniversário, aquela coisa. O cara disse, rapaz, bora ali que eu vou mostrar um negócio a vocês que vocês nunca viram. E aí fez aquela agonia toda, levou a gente para dentro de um mato, e mostrando bambu a gente, e mostrando nada, e a gente sem entender o que estava acontecendo, e o cara mostrando umas plantações de mandioca, disse, rapaz, o que é que esse cara... Não, meu irmão, que aqui é a natureza, o silêncio. Eu olhando assim, sem entender nada. Quando a gente voltou, foi descobrir que ele tinha esquecido do aniversário. Não tinha preparado nada. E aí, chega um bocado de barriga faminta, já chega um gaiato pedindo refrigerante. Chega lá, cadê a comida? Cadê Aí, meu irmão, o negócio desandou. Só foi começar a andar de novo, depois que meu tio chegou com uns salgadinhos. Foi que tapeou lá, e aí um comeu um negócio. E o pior é que o rapaz tinha feito um aniversário dele também, em uma igreja de noite, a mulher dele tinha feito o bolo, e estava o bolo lá todo confeitado, por isso que a gente achou que ele estava lembrando. Só que no final bateu os parabéns, nem o bolo a gente pôde comer, porque o bolo já era para a festa dele de noite na igreja. Que tribulação.
Tem momento na vida da gente que é assim, irmãos. Não no caso do cidadão que foi pego lá desprevenido pela displicência dele, mas tem horas que a gente quer pegar os nossos convidados e levar eles para a zona de conforto da gente. Porque no meio do mato não estava a geladeira dele lá, para a gente pedir refrigerante não estava nada. A gente às vezes quer dar esse tratamento dentro das coisas de Deus. Aí eu quero que Deus resolva o problema no meu emprego. Eu quero que Deus resolva o problema na minha conta bancária. Aí Deus diz, rapaz, você é um cara muito arrogante. Não, Deus, essa área não. Bora para o meio do mato que eu vou mostrar ao senhor os bambu. Rapaz, você é um cara muito prepotente. Você é um cara que não ouve ninguém. Toda vez que alguém fala com você, você sempre tem razão. Você tem que mudar essa velha natureza. Não, Deus, vamos para outra área aqui, que na outra área, ó, eu estou nota 10. A gente, irmãos, tem essa tendência de nós queremos controlar a situação, de nós queremos manipular as coisas para onde elas cheguem, aonde é o nosso interesse. Só que o vento, irmãos, não obedece o meu e o seu interesse. O vento, a Bíblia está dizendo aqui, que você não sabe de onde ele vem, e assim são aqueles que são nascidos de Deus. Em Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, a Bíblia diz que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som. Não estavam vendo nada. Começaram a ouvir o quê? Um som. Mas a Bíblia diz que era um som como um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia agora línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que Jesus fez lá atrás. Recebam o Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca dele não volta. A palavra ficou ecoando aí. Receba o Espírito Santo. E o vento foi tomando força. E o vento foi tomando força. E o vento foi tomando força. Um dia, quando eles estão reunidos, começam a ouvir aquele som de novo. Que negócio foi esse? Daqui a pouco o som entra e toma toda a casa onde estavam assentados. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E agora, os discípulos que estavam se trancando dentro de portas, que estavam se prendendo e se escondendo com medo do povo. Passa alguém na rua e diz, ih, rapaz, os discípulos agora de Jesus, está tão atribulado que já está tudo comendo água. Aí Pedro pula lá de dentro, meu irmão, e diz, meu irmão, que negócio de comendo água, vocês nunca viram a palavra de Deus, não? Nunca viram a promessa? E aí, meu irmão, quando Pedro começa a falar, o que passava pela garganta de Pedro agora, era aquele vento que ele respirou, porque ele respirou do Espírito de Deus. Quando Jesus soprou, Pedro respirou. E quando Pedro falou, o que saía pela boca dele era Espírito puro. E a palavra que ia sendo formada agora, da boca de Pedro, era a palavra dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E os ouvidos que começaram a ouvir, ouviam agora o vento do Espírito de Deus, em palavras audíveis. O povo que ouviu a palavra, só ouviu Pedro dizer, a respeito de quem Jesus era. A convicção de pecado que veio sobre aquele povo, a convicção de que eles estavam perdidos. A palavra mostrou a eles e revelou a eles uma verdade que estava diante deles, que eles não conseguiam ver com os olhos naturais, que todos eles estavam indo para o inferno por causa dos seus pecados, que eles estavam mortos, mas Jesus tinha dito, vai chegar o dia que os mortos ouvirão a minha voz e viverão. Naquele momento em que Pedro começa a pregar, não era mais Pedro falando, mas era o Espírito que ele estava cheio. E agora, meu irmão, quando aquele Espírito entra na mente daquelas pessoas, pelo que eles ouviram, porque eles ouviram agora a voz do Espírito através de Pedro, começam a perguntar, Pedro, o que é que nós precisamos fazer para sermos salvos? Ah, meu irmão,
Nós muitas vezes perdemos tanto tempo tentando mostrar à pessoa coisas da Bíblia. Tentamos muito tempo mostrar para as pessoas o caminho da verdade. Pedro, um homem pescador, que não tinha lido os manuscritos, que não tinha tido instrução para interpretar a Torá, que não tinha tido ensinamento desde a infância para saber como saber aquelas interpretações dos manuscritos, começou a falar com tanta autoridade e com poder, que aquele povo agora avançou em cima dele, como quem quer dizer: nós precisamos nos salvar, por favor faça o apelo, porque eu quero receber esse Jesus. É o que muda, irmãos, quando o que está se manifestando é o poder da palavra. O poder da palavra que é gerado pelo vento de Deus, pelo Espírito de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, no verso 1, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele, e por seu Espírito, ou pelo seu vento, levou a um vale cheio de ossos. E levou ele de um lado para o outro, como o vento lá de João 3. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. E o vento levava ele de um lado para o outro. E a Bíblia diz, ele falando, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito... Tem muita gente que quer servir Jesus, para Jesus levar ele para Hollywood. Meu Deus. Tem muita gente, irmãos, que quer servir Jesus, para Jesus levar ele para as paradas do sucesso dos streams. Tem muita gente, irmãos, que quer servir a Jesus, e pensando que o Espírito vai lhe levar para os lugares mais altos. Irmãos, o Espírito levou Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás. Não foi Satanás que levou Jesus ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito. O Espírito não pode ser controlado por nós, naquilo que é o seu propósito. Eu não estou falando do controle dos dons do Espírito que Ele lhe deu, porque a Bíblia diz que o Espírito, nesse caso, o dom do Espírito é sujeito ao profeta. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre os propósitos de Deus no mover do seu Espírito. Filipe podia dizer: Senhor, me leva para Roma. Está cheio de gente agora na central lá para ouvir a tua palavra. E Deus disse: não, Filipe, eu quero que você vá para o deserto. Mas, Senhor, eu vou pregar para quem no meio desse deserto? Não interessa, vá andando. Mas Deus, quer dizer que eu passei 3 anos com Jesus. Peguei perrengue no mar, quase morro. Jesus apareceu, quase eu morro. Agora era do coração, achando que era um fantasma. Vivi aquela escassez toda com aquele homem que tinha que ficar multiplicando pão no deserto para a gente não morrer de fome. Vi a perseguição que foi sobre ele. Vi esse homem ser crucificado. Vi a sua ressurreição. Agora estou cheio do Espírito Santo. É agora que eu estou cheio do poder. É agora que eu vou arrebentar. E eu pensei que o Senhor ia me dar uma igreja grande. Me mandou para o deserto. Que tribulação é essa, Jesus? E vai Filipe naquele deserto. Daqui a pouco vai passando uma carruagem. E aí o Espírito diz: é esse aí que eu quero que você pregue. Irmãos, os propósitos de Deus não são os nossos. Aquele povo, uma nação se converteu e ouviu os ensinamentos de Jesus por causa daquele homem. Aquele homem conheceu o Evangelho, porque há uma história de que quando Salomão ele teve muitas mulheres, ele teve descendência que foi embora para a Etiópia, filhos de Salomão, que conheceram a tradição e conheceram as leis de Deus, através da vida de Salomão, e que levaram a tradição judaica. É por isso que veio um etíope para Jerusalém, porque se você observar, na festa do Pentecoste, a Bíblia vai dizer que tinham vários judeus ali, mas que muitos não falavam a língua
do povo que estava ali. Foi um sinal que eles entenderam que Pedro não falava por si mesmo, mas pelo Espírito de Deus, porque cada um ouvia na sua própria. Aí vai agora o etíope, que conheceu o sacrifício do Cordeiro da Páscoa, que conheceu a tradição de que um dia viria o Messias, mas ainda estava adorando a Deus pela aliança antiga. Aí Filipe pergunta a ele: você está entendendo o que você está lendo aí? Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Pois não, o homem que explica está aqui. Você já ouviu falar em Jesus, meu irmão? Não, eu já ouvi falar em Davi, em Salomão, que é o nosso antecessor. Pois agora, meu irmão, você vai ouvir falar de Jesus e aí a gente vê aquela manifestação sobrenatural do Espírito de Deus, de tal convicção que aquele homem diz: meu irmão, se a água está aí, você vai esperar eu ir para a Etiópia para ir lá me batizar, meu irmão? Eu já quero ir daqui para lá, é pronto, é cheio do Espírito Santo, é cheio do poder. E aquele homem, irmãos, quando chegou lá na sua cidade, ele revolucionou, que se você procurar hoje na Discovery, você acha documentário de como a Etiópia continuou o culto cristão depois que esse homem voltou para a sua cidade. Será que Ananias não tinha missão melhor do que ter ido pregar para Paulo? Será que Pedro não tinha lugar com mais gente para ir pregar do que ir à casa de Cornélio? Mas entenda uma coisa, irmãos: quem determina para onde você vai não é você, mas é o Espírito que está em você. Porque você pode ouvir a zoada do Espírito, você pode ver ele se movendo por onde você passa, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai. O Espírito levou agora o profeta Ezequiel para um cemitério. Quem quer ir para o cemitério pregar? Ainda bem que não tem ninguém, senão eu ia lhe chamar depois no gabinete para a gente conversar. Porque, irmãos, da vontade humana, ninguém quer ir pregar em cemitério. Ninguém quer ir pregar, irmãos, dentro de presídio. De vontade própria, ninguém quer. Quem quer ir pregar em hospital? Agora, quem quer ir pregar na Fonte Nova lotada? Ô glória! Quem quer ir pregar no vídeo lá do YouTube com não sei quantos mil likes? Ô glória! Quem quer cantar uma música para botar lá nas paradas de sucesso? Ô glória! Quem está disposto a ir cantar com 5 pessoas que estão enfermas na porta de um hospital? Quem está disposto a ir fazer show para 2 pessoas? Quem está disposto, irmãos, a fazer aquilo que não dá audiência, a fazer aquilo que não dá ibope? Mas muitas vezes o trabalho do Espírito é esse: eu vou te levar para um lugar onde não tem vida, onde só tem mortos. É um cemitério, irmão, ninguém gosta de cemitério. Quando eu era pequeno, que eu passava na porta do cemitério, minha avó ainda me puxava para eu passar pelo outro lado da rua. Porque ninguém gosta de cemitério, irmãos. Agora imagina um cemitério a céu aberto, que você anda e estão todos os ossos expostos. Quem quer ir para esse lugar? Só vai ali quem é guiado pelo Espírito. Ezequiel em momento nenhum disse: eu desejei ir lá no vale de ossos secos. Ele foi lá dar um rolê, né, fazer um turismo. Não, irmãos. Ele diz: eu fui levado pelo Espírito de Deus em um lugar onde o homem não quer ir. Foi o Espírito de Deus que me levou em um lugar que estava cheio de morte. Foi o Espírito de Deus que me levou para ver ali a maior vergonha do ser humano, que é a incapacidade dele de se permanecer vivo e os seus restos mortais expostos sobre a terra. Mas o Espírito de Deus me levou para lá. Mas tenha certeza, irmãos, que toda vez que você chega em um lugar improvável, um lugar onde ninguém quer ir, o poder de Deus e o vento de Deus está sobre a sua vida. Você carrega dentro de você o poder de transformar o lugar onde você está. Mas Deus, eu orei tanto ao Senhor pedindo um trabalho, e agora o Senhor me bota nesse lugar atribulado, só tem gente perturbada aqui. Será que o Senhor não tinha um lugar melhor para me botar? Às vezes Deus olhou para aquele lugar e viu ali meio mundo de osso seco.
Olhou para aquele lugar e viu ali calúnia, e viu ali traição, e viu ali inveja, e viu ali fofoca, e viu ali prostituição, e viu ali pornografia, viu tanta coisa ruim naquele lugar. E disse: como é que eu vou mudar aquele lugar? Eu já sei, eu vou mandar o meu servo para aquele lugar. Porque quando ele chegar ali cheio do Espírito, ele vai trazer vida onde só tem morte. Mas o profeta, quando chega que vê ossos secos, às vezes faz igual a Elias, brucutu dentro da caverna. Senhor, o Senhor não tinha, meu pai, uma provisão para mim? Me botou nesse lugar atribulado, entenda, irmãos? Depois que ele vê os ossos secos, ele agora ainda é confrontado pelo Espírito de Deus. Pergunta a ele: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? A resposta que veio da boca do profeta foi: ó soberano, só tu sabes. Eu não vou dizer nada ao Senhor, porque o que eu estou vendo não me permite mais ter fé. Porque os ossos não está nem um cadáver que acabou de morrer. Porque se ainda tivesse quentinho aqui, ainda poderia dar uns tapas para ver se ressuscitava o homem aqui. Fosse em cima da hora, ainda ia fazer uma massagem cardíaca, jogar para cima para ver se o senhor levantava. Se fosse igual a Elias, ainda ia deitar em cima aqui para ver se... Mas ossos secos, sequíssimos. Senhor, só o Senhor que sabe desse mistério. E aí agora vem a ordem de Deus: profetize esses ossos, libere palavras sobre esses ossos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí o profeta, depois que ouviu a palavra, diz: então eu profetizei, conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, meu irmão, aí começa. Houve um barulho. Começou um barulho. Um som de chocalho. E os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele. Mas não havia neles ainda espírito. Olha o mistério. Deus formou Adão com a sua própria mão, mas antes de descer, ele liberou a sua: façamos o homem. Primeiro a palavra foi liberada, e aí o homem foi feito. Mas só estava ali um boneco de barro. Não só bastou dizer: façamos o homem, e o homem recebeu o Espírito. A palavra foi liberada: façamos, e o homem foi feito. Mas continuava um boneco de barro. E aí Deus agora soprou sobre ele o seu Espírito. Aí vem Jesus agora, em um novo nível, e diz: vocês já estão limpos pela palavra, mas vocês ainda vão receber o Espírito. Recebam o Espírito. Aí os discípulos estão ali naquela sala agora reunidos, e o vento chegou, e eles receberam um novo Espírito. Aí vem Ezequiel agora e traz a mesma visão. Ele diz que liberou a palavra e profetizou. E enquanto ele profetizava, ele viu o barulho das coisas se formando. Não tinha ninguém mexendo, não tinha ninguém com mão sobre aquelas coisas, mas os ossos se juntaram e formou tendão, e formou corpo, e formou carne. Parece que está vivo. Quando você vê osso, você tem certeza que está morto. Agora parecia estar vivo, porque agora tinha pele, agora tinha cabelo, agora tinha pé, mas ainda não tinha o Espírito. E só tem vida quem tem
Só entra no reino de Deus quem nascer, e para nascer de novo tem que receber, porque o que é nascido da carne, mas o que é nascido do Espírito. O trabalho ainda não tinha acabado. Ele disse que profetizou. E osso se juntou com osso, tendão com carne, mas não havia espírito neles. Então a seguir ele me disse: profetize agora ao Espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. E vê, irmãos, agora de onde é que vem o Espírito? Venha desde os quatro ventos ao Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. A coisa só começou a andar, só começou a ter vida e a se mover e a tomar a característica de um exército, depois que dos quatro ventos foi soprado o Espírito. Esse ano é um ano de passarmos de... Tem muita gente que já formou sobre aquele esqueleto mortal. Tem gente que chegou na igreja que era só o osso seco. Já estava todo acabado, todo destruído. E a palavra foi trabalhando. E a palavra foi criando carne, foi criando tendão. E aí de repente você olha no espelho e vê um corpo, e parece que está vivo. Você olha para o seu corpo e olha para o corpo de quem está vivo e não vê diferença. E aí você se acomoda e diz: o corpo já foi formado. Eu já tenho mão, já tenho olhos, já tenho pés. Ei, Jesus está querendo que você receba algo mais. Aquele mesmo Espírito que foi soprado sobre aquele vale de ossos secos, o mesmo Espírito que foi soprado por Jesus, continua rodando por aí. O Espírito que Jesus soprou quando Ele disse: receba o meu Espírito. Não aconteceu nada na hora, nada. Mas quando eles estavam reunidos, o vento deu uma voltinha por Jerusalém e entrou no cenáculo onde estavam reunidos. E o vento saiu de Jerusalém e saiu rodando pelo mundo e chegou aqui no Brasil. E esse vento nessa noite está dentro dessa igreja, passeando neste lugar. Se você tem ouvido a palavra de Deus, se você tem crido na palavra de Deus, essa é a noite de você dar um passo de fé.